Muito boa tarde a todos e a cada um de vocês, sejam bem-vindos a este pequeno vídeo especial. Como vocês podem perceber, estou em um ambiente que não é o usual aqui no canal, mas é que, bom, eu estava visitando meu amigo Bustler e decidimos que, por que não fazer uma pequena conversa sobre a Fórmula 1, o que está acontecendo e, principalmente, o que nos espera para este final de temporada, onde só restam 2 rodadas para a definição deste Mundial. Como você está, Bustler? Muito bem, muito obrigado, Skyline. Estou muito empolgado com esse tipo de conteúdo porque acho que nós dois ficamos mais na parte offline ou eu fazendo lives, mas nunca entrei nesse mundo do YouTube e de fazer esse tipo de conversas. Agradeço muito por você me acompanhar neste projeto e por fazermos isso juntos, fico muito feliz. Bom, como eu comentei, essa é uma pequena conversa para abordar os temas mais recentes que têm acontecido na Fórmula 1 e no automobilismo. Se vocês gostarem, vão nos dando seu feedback e vamos considerar fazer isso um pouco mais frequentemente. Agora, basicamente é algo mais casual, mais improvisado, para tentar ter um pouco de conversa, principalmente pelo quão interessante está o final da temporada. Por exemplo, no Grande Prêmio de Las Vegas, a McLaren demonstrou preocupação. Eu não acho que seja só a espessura da placa que eles têm no assoalho. Acho que tem algo mais, eles pareciam muito abalados. Acho que a investigação da Federação Internacional de Automobilismo na McLaren pode trazer consequências e eles podem perder ritmo nas próximas corridas. Talvez aí tenha algo. Sempre acreditei que atuar no limite do regulamento não é ilegal, mas claramente ocorreram situações. Existem rumores de que a Federação Internacional de Automobilismo encontrou algo no Brasil, que seriam as supostas placas de titânio expansíveis. Assim, alguns times conseguiam aproximar o carro do chão e evitar o desgaste da placa. No fim, isso coincide com o que ocorreu com a McLaren no Grande Prêmio de Las Vegas. Bom, Butler, não sei o que você acha, se a gente fala um pouco sobre, obviamente, o assunto da McLaren, está na boca de todo mundo. Acho que não é tanto por isso, mas pelo que pode ocorrer no Qatar. E podemos falar também um pouco sobre a disputa pelo título de pilotos, que voltou a ficar aberta. Quão competitiva a McLaren será após o puxão de orelha que levou? Talvez isso implique que no Qatar eles tenham que fazer algumas mudanças na altura. Estamos falando de um circuito com curvas rápidas que pode afetá-los muito se não acharem a configuração certa. Que tem sido dito ultimamente e está de acordo com o que vimos na temporada, é que a Red Bull já tinha alcançado a McLaren. Ou seja, desde o Grande Prêmio da Itália, a Red Bull já estava no mesmo nível da equipe McLaren, pelo menos em desempenho em circuitos de baixa carga aerodinâmica. E parece que a partir disso, a McLaren tomou a decisão de ser mais agressiva com a configuração do carro, justamente para evitar que Verstappen os vencesse. Funcionou para eles no México e no Brasil, apesar de já terem recebido o primeiro aviso sobre a prancha do assoalho no Brasil. Eles chegam em Las Vegas, onde, como você disse, parece haver falta de treinos. O asfalto super irregular de Las Vegas e a configuração ultra agressiva que a McLaren usou. No final, isso gerou aquela condição que acabou com a desclassificação da equipe. Sim, e além do carro, o desempenho que pode estar bom ou ruim. Acho que o desgaste psicológico que ambos pilotos vão ter vai ser muito forte, principalmente Norris, que é quem estamos vendo que está mais forte ultimamente. Muito estranho a queda de desempenho de Piastri. Na verdade, isso não faz muito sentido para mim. Acho que há uma briga interna na McLaren e um favoritismo muito evidente. Então, sim, acho que por esse lado, o Piastri também já sente que não tem nada a perder. O Norris já tinha deixado ele muito para trás e isso ficou claro no desempenho nas últimas 3 ou 4 corridas, que mudou completamente. Você já tem 2 pilotos sem nada a perder, Max e Piastri, já que Piastri sabe que o favorito é Norris e vai com tudo também. Então, quem vai estar mais pressionado, quem mais sente isso e quem tem mais chances reais de levar o campeonato é o Norris. Isso vai prejudicá-lo bastante, pois já vimos que Norris comete erros. É alguém que às vezes não é tão constante, que tem suas corridas que são espetaculares, de repente apaga ou roda do nada, ele vai enfrentar muita pressão neste fim de semana, especialmente psicologicamente. E além disso, você vem de um grande prêmio onde praticamente já tinha o título garantido. Você estava com Verstappen a 42 pontos e Piastri a 30 e de repente tudo mudou? E de novo, o Piastri está a 24 pontos e agora o Verstappen está a 24 pontos junto com o Piastri, os dois empatados. E evidentemente isso não deve ser fácil de administrar. O que eu quero te perguntar, Bustler? Você acha que no cenário atual, mesmo com o Piastri tendo chances de título, eles vão dar ordens neste grande prêmio? E a McLaren vai falar, vamos garantir isso? Não acho que haverá ordens. Eles já foram muito criticados pela mídia pelo favoritismo, então acho que não podem mais arriscar prejudicar a imagem da McLaren com o favoritismo do Zac Brown. Então tenho certeza de que eles não vão se queimar, mas vão brigar.
Ou seja, Piastri, eu tenho certeza de que ele pode até chegar a ter contato com Norris só para ganhar a posição. Seja porque Piastri já tinha perdido, graças ao que aconteceu, até apareceu um sorriso no rosto do Piastri quando os dois foram desclassificados. O que ocorre se Verstappen, por exemplo, for 2 décimos mais rápido que os outros na classificação da sprint? Isso já é uma projeção para a corrida, para a classificação da corrida. O mesmo que vimos no Brasil. Norris Dominou todo o fim de semana e não conseguiram consertar até que a Red Bull mudou completamente o carro, quebrando o parque. fechado, exatamente. Além disso, você está dizendo que Verstappen é um piloto mais confiável do que Norris, então, se você der para Verstappen um carro com um pouco mais de vantagem, ele não vai deixar escapar? O que muda no campeonato se Verstappen vencer a sprint e a corrida? Veja. Neste ponto. Em particular, Norris pode ficar em terceiro em todas as corridas, ou seja, no Qatar e em Yas Marina, e pode se permitir um quarto lugar na sprint e sai campeão do mundo. Ou seja, Verstappen ainda depende de um fator externo, não está 100% sob seu controle. O que eu vejo é, não sei como você vê isso, né? Eu também penso, por mais que eu seja fã da equipe McLaren, não acredito. Você é fã da equipe McLaren? Sim. Já disse isso 1000 vezes. Porque você está no meu canal? Verstappen, mesmo vencendo, depende de outros fatores. Com Norris, a diferença é de 24 pontos, quase um grande prêmio. Está muito difícil para ele. Verstappen ainda depende de um fator externo, algo acontecer com Lando. Se Norris for segundo ou terceiro em todas, é campeão. Mesmo se ele ficar em quarto no Qatar, mas ficar em segundo no próximo grande prêmio, Lando Norris é campeão. E de uma coisa eu tenho certeza, talvez não deem ordens de equipe nesse grande prêmio, mas no último. Inclusive, mesmo que deem a chance para Piastri lutar, se Piastri estiver em segundo lugar, Norris em terceiro e Norris simplesmente não puder atacar. A Verstappen. Vamos falar, troca de posição, acabou sua vez. Chance, talvez aconteça, mas só se for justificado. Outra coisa. Mercedes está indo muito bem agora e podem ser um fator para entrar na briga pelos pódios e atrapalhar Norris e Piastri na disputa. Porque veja, anteriormente a Mercedes estava ainda mais atrás, a Ferrari também, e era muito difícil que houvesse uma terceira equipe que conseguisse entrar no pódio. Mas agora que a Mercedes está muito forte, pode ser que Antonelli e Rossi comecem a brigar também com os McLaren. Até Verstappen pode acontecer, mas isso pode favorecer Verstappen. Agora, o que aconteceria se Norris tivesse um did not finish na sprint? Na verdade, há um cenário em que os três chegariam empatados se Piastri não recebesse Verstappen. Eu não sei, digo, vocês vão ver, aqui não acontece. Ou seja... Fico devendo essa para vocês. Não sei como o Norris suportará a pressão. Seja porque a próxima corrida, bom, neste fim de semana, na verdade, a sprint e a corrida vão definir como ele chega à final. Ou ele sabe que essa é sua última chance de ter vantagem. Você não enfrenta qualquer um, é alguém que não falha. Que tem a experiência de já ter competido contra Lewis Hamilton. Exato, não compare a disputa do Max com carro inferior à Mercedes enfrentando Hamilton. Então, você vê o Norris como um garoto, quer dizer, de verdade? Não, e durante todos esses anos, muito sobre o Norris. Para mim, ele não é um mau piloto. Não, eu não estou dizendo que ele seja um mau piloto. Ele já teve alguns momentos brilhantes e já dominou. Se não, desculpe, ele tem final de temporada. Claro, ele é um bom piloto, sim, é muito bom piloto, mas não é um 120% como Max Verstappen. Essa é a diferença. Sim, Max Verstappen é excepcional. Não, e quantas vezes ele perdeu para ele na pista? Sim. Não. São nas largadas, nas estratégias, nas batalhas, no ritmo de corrida, até mesmo nos pneus. Ele cuida, mas quando o Norris começa a apertar, eles tiram ainda mais proveito, ou seja, ele tem tudo muito sob controle. E esse é o medo que Norris certamente tem, ou seja, porque você está enfrentando o melhor. Então, eu realmente acho que a McLaren decidiu correr mais riscos para que Verstappen não ganhasse o título deles, e o risco acabou recaindo neste grande campeonato de Las Vegas. Mas, imagine, mesmo com todo esse risco e com o carro colado no chão, o que supõe uma vantagem. Sim, obviamente. Eles não tiveram ritmo. Em Las Vegas, mas e no México e Brasil? Claro, veja, eles precisam de uma. Onde há mais downforce é onde a McLaren se destaca. O Qatar é uma pista com muita carga aerodinâmica. Mas você concorda que assim como aconteceu com Verstappen, que tiveram que mexer em uma coisa, aí já bagunçou outra? Talvez eles soubessem que podiam baixar ainda mais o carro e funcionava toda a engenharia e componentes de um Fórmula 1. Qualquer pequena mudança já bagunça tudo. Talvez muita gente não goste, mas sinto que Norris merece ainda mais ser campeão mundial. O que você falou, puro? Este final de temporada, pelo fim do Piastri, ele desandou. Desastroso. Mas também não sabemos se Piastri, como Checo, teve queda de desempenho. Quando um favoritismo me parece estranho, como com o Piastri. Você não esquece como dirigir. Norris dominava e víamos isso a cada corrida, Paul. Ele abria grande vantagem, frieza na hora de ultrapassar. Você lembra quando ele ultrapassou o Hamilton em Jeddah? Quer dizer, o Piastri é muito bom, mas por outro lado, o Norris já está há muito tempo na McLaren. Ele é muito fiel à equipe
Esse é alguém que tem muito talento, que teve algumas coisas negadas, e também acho que o Piastri cometeu seus erros. O Norris, por exemplo, vacilou no Canadá e escapou. Já passei por isso 3 vezes no simulador e me sinto bobo. Não quero nem imaginar como ele se sentiu, mas você está falando de erros, então, cara, isso pode acontecer até com o melhor. Senna bateu em Mônaco. E, por exemplo, O erro desta temporada do Verstappen, que foi ir lá e dar uma batida no Russell, você comete esses erros. Se Norris não tivesse cometido aquela besteira no Canadá, ele estaria empatado ou à frente do Piastri. Não já estamos lidando com vários IC, porque por exemplo. Mas estamos falando do erro mais claro do Norris, ou seja, o que era mais evitável? Não, se isso não tivesse ocorrido, Norris estaria na disputa e não teria tido esse problema de pressão. Foi por causa desse pequeno erro e, obviamente, ele ficou desmoralizado. O que quero dizer é que também o hate que cai sobre Norris não está muito exagerado. Está exagerado, como quando Max Verstappen, em sua época, ele estava assim. O Traeja sempre foi assim, mas na sua melhor fase era vaiado como tratam o Norris. Agora querem que o Max vença. Nunca dá para agradar a todos. Embora Norris possa ser meio soberbo e arrogante em algumas coisas, isso não tira o fato de que ele é um bom piloto. E eu acho que o ódio que ele recebe é desproporcional. Virou moda criticar alguém. Todo ano procuram um novo alvo para críticas. Eu realmente acho que, de certa forma, ele merece ser campeão, se ele realmente for campeão. Na verdade, é a primeira vez na vida que vejo apoiarem mais um piloto que já é campeão do que o azarão. O piloto que ainda não é campeão. Ou seja, por exemplo, quando foi o duelo Verstappen contra Hamilton, a maioria das pessoas estava torcendo para o Verstappen porque já não queria ver o Hamilton campeão. É a primeira vez que vejo. Voltando ao exemplo, Quando foi o Hamilton contra Rosberg, a maioria das pessoas torcia pelo Rosberg e queriam ver ele campeão, mas Aqui o que acontece, diferente daquelas temporadas, é que estamos falando que ele tem um carro inferior, ou seja, é o azarão em relação à capacidade do carro. ah, bom, sim, mas ele é o campeão que as pessoas querem continuar vendo. Campeão, claro, porque Ele merece, sim, exatamente, porque tem campeões que já cansam, porque você diz, cara, você tem o melhor carro, não está mostrando nada além do que seu companheiro. Eu acho que você vai concordar que, se fosse por merecimento, Verstappen merece ser campeão. sim, em mérito com um carro inferior, mas falo da McLaren. Se alguém merece ser campeão, seria alguém da McLaren. É Norris antes do Piastri, porque Norris também ajudou a desenvolver o carro, fez boas corridas e errou como todos. O hate é o que eu já acho um pouco exagerado. Não, eu já vi muita coisa. O Norris recebe críticas por tudo. Eu e o pessoal desse canal sabemos disso. eu não entro no hate gratuito contra nenhum piloto. E às vezes eu digo, bom, é que o Verstappen também colocou um nível muito alto do que merece ser um campeão mundial. E aí você vê o Norris e o Piastri. E as pessoas não se conectam com eles. É que esse não está me mostrando o mesmo que o Verstappen me mostrou no passado. Mas daí já caí no hate que jogam no Norris. Eu já não concordo muito, não. Eu me lembro que, por exemplo, ele ganhou o Grande Prêmio do México e o pessoal já estava até criticando ele. Por que ele não usou o chapéu no pódio, mas sim no carro? Olha, e eu nem sou fã do Norris, muito menos. Ou eu já vi ele como alguém arrogante. Pode ser que... Você gosta? Sim, mas daí a ficar insultando ou tirando o mérito do que ele faz também. Acho que é meio fora de lugar. E acho que isso também vem junto com essa onda de pessoas que estão se interessando pela Fórmula 1. Olha, eu particularmente também não fico zoando dizendo fãs da Netflix ou coisas do tipo, porque de alguma forma você tem que adquirir o gosto por esse esporte. É muito difícil que do nada um dia você acorde e diga, quero acompanhar. Ou você acorda às 7h num domingo, assiste a uma corrida e pensa, já entendi, isso é bem difícil. É algo adquirido ou transmitido por alguém? Mas também que as pessoas saibam diferenciar. Porque não se trata de um esporte como o futebol, né? Ou seja, eu torço para Cruz Azul ou Chivas. Quer dizer, sim, você pode ter seus favoritos, mas o que se aproveita nesse esporte é a competitividade, a engenharia. Fui a um grande prêmio e, infelizmente, quando o Checo sofreu o acidente, algumas pessoas já estavam indo embora, quando, na verdade, você não está ali só para ver alguém ganhar. Você está aproveitando? Até onde chega a tecnologia desses carros, a engenharia, o talento de todos os pilotos? E acho que depois essas pessoas são as que levam essas coisas para o lado errado e continuam vaiando. Por exemplo, também no Grande Prêmio do México, né, alguém perguntava, por que estamos vaiando esse cara? Sim, essa foi a pergunta dele. Ele disse que não gostava dele por comentários contra o Checo. Sim, e coisas assim. Mas nem mesmo pro Lawson, que foi o mais duro com o Checo, ninguém fez nada. Eu não vi. No Grande Prêmio, nada, mas eu tinha... Muitas, quer dizer. Eu vi muitas pessoas que estavam assim, tipo, por que vaiaram aquele cara? Ah, bom, eu também. E aí levantavam e vaiavam e era tipo, não acredito.
Quer dizer, isso acontece muito por falta de informação, que as pessoas criam uma ideia sobre alguém. Com repetir isso de novo, todos estavam tipo, ok, por que odiávamos o Norris? Cada um tem sua opinião, né? Eu também sinto que muito do hate que ele recebe é por modinha, porque está na moda jogar hate no Norris. Eu entendo, e sei que tem muita gente que não gosta dele, justamente pelo jeito soberbo e arrogante que ele já foi, né? Na opinião de muitos, inclusive minha, ele não é melhor que alguns pilotos do grid. Concordo com isso. Você também. Ou, por exemplo, eu pessoalmente não o vejo melhor que Verstappen. Jamais, concordo totalmente. E por que ter tanta soberba e arrogância como ele às vezes mostra? Max, se faça o que quiser, você é foda sim. Ele tem 4 títulos mundiais e busca o 5º. Você tem moral pra falar o que quiser. Por isso ninguém liga para os comentários do Verstappen. O problema foi que Norris falou antes e se deu mal. Mas enfim, ele lida muito mal com isso. E Quando é o Verstappen, todo mundo comenta, até a cabra fala. é um absurdo, cara, claro. Porque dizem, não é que ele chorou para devolverem a posição do Grande Prêmio da Itália. Não é que ele chorou por isso? E eu comecei a investigar esse tipo de coisinha porque sou meio curioso. E, por exemplo, no Grande Prêmio da Itália, quando acontece aquela situação de que, por causa da parada ruim nos boxes, Lando fica atrás de Piastri. Acompanhei a câmera on-board de Norris durante toda a volta. E Norris não disse absolutamente nada, não falou nada, ou seja, não comentou nada. O pessoal da equipe falou com ele, você saiu a 2 segundos de Piastri, silêncio total. Ou seja, ele não disse absolutamente nada. A própria equipe decide trocar as posições, sem intervenção direta de Norris. Sim? É a equipe que depois toma as decisões. E bom, ele só segue. Ou seja, também não vai dizer tipo, ok, ele vai passar. Mas sim, só esse comentário mesmo. Na verdade, acho que nos alongamos muito. Lando de Norris, este é um parêntese para que saibam que somos os fundadores originais do fã-clube da McLaren México. Você está Vendo que não param de falar de mim no Twitter? Queremos ingressos para o paddock do Grande Prêmio do Paraguai no próximo ano. Fiquem atentos, pois admiramos muito Lando Norris. E bom, voltando um pouco ao assunto do Norris, evidentemente são 2 pontos. Ele tem a oportunidade de decidir. Neste Mundial ele estava indo muito bem, inclusive após o Grande Prêmio dos Estados Unidos, até mesmo com o duplo did not finish na sprint. Não acho que foi pelo contato do Piastri, mas sim pela manobra dele que causou tudo. Ele parecia tranquilo, ainda assim a corrida aconteceu, conseguiu terminar em segundo. Verstappen parecia inalcançável e a partir daí administrou muito bem a vitória no Grande Prêmio do México. No Brasil dominou o fim de semana. Em Las Vegas, tirando o erro na largada, terminou em segundo, que era o necessário. Ele mostrou força no fim da temporada e terá que repetir isso. Eu acho que o foco do Norris não deve ser terminar em terceiro em todas as corridas, deve ser ir para ganhar este Grande Prêmio. Relaxe e não se deixe influenciar no último Grande Prêmio. Mas algo que eu sinto que foi um erro que eu já não deveria cometer. Em Las Vegas, quando ele fechou, Max Verstappen poderia ter batido. Sim, ou seja, foi muito arriscado da parte dele, porque ali lembra o que aconteceu com Ricciardo e Verstappen em Baku, que fecha e os dois insistem e um perde a referência de frenagem, porque vai muito por dentro, não consegue fazer a curva. Ele arriscou aí um did not finish e facilitar para Piastri. Ele não pensa nisso? Então aí já dá para ver que ele está um pouco descontrolado nas emoções de como vencer e que não está tendo aquela frieza. Outro diria, não tem problema, não, estou ganhando por tantos pontos que não vou arriscar um did not finish. Se você larga melhor, fico atrás tentando passar com undercut ou estratégia, mas não arriscaria tudo assim. Ainda mais porque quem tem que se cuidar é ele. Se ele ainda não pensa assim, espere pelas 2 últimas corridas. Vocês sabem o problema? Norris fica muito nervoso com Verstappen, pois não cometeu esse erro no México nem no Brasil. Nas 2 largadas, inclusive no difícil México, ele dominou ambas. Ferrari manteve eles, não deixou passar e segurou a primeira posição até a curva 1. Na sprint, corrida principal do Brasil, as largadas foram bem tranquilas. Mas não tem o cachorro do Verstappen atrás? Exato, igual um animal é... É aí que está aí. Eu acho que o que ainda não faz sentido para Norris ser, não digo que ele não seja agressivo, mas que seja... calculista, que seja mais um Prost do que um kamikaze, sim. Sempre criticaram isso no Norris, por isso muitos o chamam de mole, de que não vai para cima, de que não é agressivo, e agora que foi, acabou dando errado. Eu acho que não é que ele tenha que... ser mais agressivo, mas de forma calculada, usar a agressividade com inteligência, pois agir sem pensar só leva a um did not finish. Você deixou Piastri e Verstappen com caminho livre, então não vai mais alcançá-los como antes. Quer dizer, não, aconteceu porque ele foi desclassificado. No fim foi isso. No contexto do Grande Prêmio, teria sido melhor se ambos, Verstappen e ele, tivessem did not finish após uma batida. Piastri vence, depois é desclassificado,
Claro, sem ler. Teria sido super lucrativo para... Norris. Quero dizer, obviamente ele não tinha como saber, né? Claro. Sim. Sinto que falta inteligência ali, especialmente com o Verstappen, né? Que não quer jogar de... Ser melhor que você. Sou melhor que você, vamos ver quem vence. É uma briga de ego. Essas arrancadas e esses erros. E é assim. Verstappen não age por briga, mas por natureza, pois é o melhor nisso. E Norris quer provar algo, então quando você quer provar algo, você não faz igual a quando. Ou seja, naturalmente, seu jeito de pilotar é aquele que é o do Verstappen. Ser agressivo. Mas se ele força ou simula, não soa natural. Ele vai acabar se ferrando porque, por exemplo, no Canadá foi agressivo, não calculou bem e não sei o que ele fez. E acabou levando. Ou seja, ninguém entende o que se passava ou aconteceu na cabeça dele. Mas eu acho que ele vai ganhar esse campeonato. Ou seja, sabe por quê? Eu acho que sim. Sabe por quê? A pressão é grande. Quantos anos o Norris tem na Fórmula 1? 8. Ok, imagina 8 anos tendo um carro que não era competitivo, lutando. De repente a McLaren fica competitiva. Ano passado não funcionou porque eles ofereceram muitas coisas de graça. A Red Bull ainda estava bastante competitiva. Agora era a fórmula ideal para que isso acontecesse. E ele não está aproveitando isso. Ou seja, era para que já tivesse sido campeão, um dos dois, faltando 4 corridas. Se não tivessem feito tudo o que fizeram, né? Ou seja, das papaya rules, que de repente o desempenho do Piastri cai. Vou perguntar, vocês acham que sabotam o Piastri? Eu acho que sim. Eu não, eu sim, não, eu não, eu sim. Veja o que acontecia com o Checo. Sim, entendi. Mas o do Checo, o que é? Com o que? Não. Sabotagem? Abandono do boxe e da segunda garagem. Já ficaram claros os interesses de Zac Brown com Orlando Norris? Pelo que vi, não acho que seja sabotagem. Até que ponto Piastri estava se sentindo confortável com seu estilo de pilotagem até Singapura, provavelmente, né? Foi a última corrida em que ele ainda parecia forte. Tem uma entrevista que fizeram com Orlando Norris, em que ele comentou que foi até a equipe de engenheiros dele e falou: se tem uma característica do carro que não estou gostando e se não mudarmos essa característica, vamos perder tudo. Corridas restantes. O que muda após os Estados Unidos? É quando o nível sobe e surgem rumores de que baixam mais o assoalho e usam configurações mais agressivas. Desde que Piastri está na Fórmula 1, percebi que ele tem muita dificuldade para se adaptar a novos ambientes. No ano passado, Piastri voltava a ter problemas com o carro sempre que chegavam as atualizações. Que ele não entendia como gerenciar os pneus, que ele não entendia como conduzir o carro. E as palavras que Piastri disse desde então até agora são: não estou me sentindo confortável com meu estilo de pilotagem. Bom, não é o seu. Estilo de pilotagem é o feedback que o carro dá ao piloto. Sim, mas aonde quero chegar? O que mudou após a conversa com Norris? A equipe passou a usar configurações mais agressivas? E é aí que Piastri não conseguiu impor seu estilo no carro e acabou perdendo desempenho. Além disso, quem disse isso foi André Stella. Os circuitos com baixa carga de aderência, os circuitos com pouca aderência são o problema de Piastri. Ou seja, são onde ele costuma ser menos efetivo do que Norris, ao contrário de Piastri nos circuitos de baixa aderência. Mas você está falando que é metade do calendário ou mais? Piastri dominou e de repente já se juntaram? Todas as pistas de baixa aderência. Mas você não está levando em conta a configuração agressiva? Além disso, México, Brasil e Las Vegas foram circuitos. Não percebe como começaram as confusões, rumores e brigas das regras papaya para beneficiar o Lando? Isso vem à tona e de repente vai tudo pro caramba. O desempenho do Piastri. Me parece coincidência que acontece justamente no momento certo para os interesses que estão por trás. Mas veja, Piastri, por que ele perdeu esses pontos até agora? Foi porque a McLaren mexeu magicamente no carro dele? Por que ele bateu 2 vezes em Singapura? Ele deixou a porta completamente aberta. Um erro pelo qual, se tivesse acontecido com Norris em Singapura, estariam caindo, matando em cima dele. Ver o erro de Singapura do Piastri, e também de Baku, né? Sim, foram 2. Foram 3. 2 batidas no muro, na classificação e na corrida, e uma largada antecipada. Como ele deixa o companheiro de equipe ultrapassá-lo na curva 1 ou 2 de Singapura? 2, Depois da manobra da sprint dos Estados Unidos da América, também foi culpa dele? É aí que estão os pontos. Ele teve uma queda de desempenho desde os Estados Unidos, perdendo a maioria dos pontos por erros próprios. Cometeu. Mas será que esses erros não aconteceram porque ele não sabia conduzir bem o carro? Porque o carro estava um pouco difícil de pilotar, como acontecia com Checo e com Max. Por exemplo, sobre o Azerbaijão, só temos referência na classificação deste grande prêmio.
Piastri fazia tempos recordes até a bandeira vermelha causada por Charles Leclerc na Q3, ou seja, ele tinha carro e vinha bem, Voando ou seja, era muito... no limite e ele vacilou. Sim, E aí foi coisa dele. Bom, sim, você tem razão. quer dizer, eu por isso, eu não posso comprovar que exista um sabotagem, porque é algo que nem você, nem eu, nem ninguém deste lado sabe, né? Sim, estamos assumindo coisas, mas o único é que acho muito estranho como você domina a primeira metade do ano e na segunda tudo vai por água abaixo. Situações similares ocorreram com o Checo. Ao chegar no Canadá, tudo dava errado. Mas coincidia com o quê? Com uma atualização? Sim. E o que coincidia? A atualização era para quem? Verstappen? Para. A atualização era para Norris? Mas faz tempo sem atualizações. Mas o Norris não disse que não iam chegar a lugar nenhum? Não. Mas, não atualizaram o carro. Mudaram o acerto, ajustaram o setup, vamos chamar de atualização ou configuração do carro. Mudará. Como te falei, Piastri não está conseguindo se adaptar a essa mudança. Mas então, por que estão fazendo mudanças para Norris, quando Piastri é quem estava ganhando o campeonato e quem deveria dar os sinais do que quer? Isso para mim é uma forma de sabotagem. Quer dizer, por que você está ouvindo um piloto e complicando a vida do outro? E ainda ele vai ganhar o campeonato e você fez estratégias estranhas para ele? Se tenho que culpar alguém, não é o Norris, já que ele não decide isso. É a equipe que está dando esse benefício, essas vantagens para ele. Não culpe o Zac Brown por ele querer vaiar, pois suas atitudes são bem questionáveis. Supondo que não houve sabotagem, já vimos que houve erros graves, como a vitória do Piastri ter sido dada de forma errada. Ou seja, não teve que deixar ele passar. Sim, Ou seja, fizeram o que aconteceu na Itália. fizeram uma grande bagunça tanto na equipe quanto na estrutura, então não me surpreenderia se o sabotagem em si não fosse algo como tirar um parafuso. É só dar atenção ao Norris que quer parar o carro e o outro que se vire, é isso. É que eu não vejo isso como sabotagem, eu veria como preferência. E isso pra mim não é sabotagem, mas eu entendo. Você está sabotando ele indiretamente porque ele está ganhando o campeonato. Ao tirar as ferramentas dele e não dar preferência, isso é sabotagem. Também. Mas então, de quem seria a culpa? Porque se Piastri não diz que com essa configuração eu não me sinto confortável, levantem o carro pra mim. Suponhamos que ele vai por quê? Pois é. Ambos recebem o que querem. Sim, mas por que Piastri não pede? Quer dizer, se é uma questão de configuração, não sei. Se é porque estão arriscando com uma configuração mais agressiva. E se essa mudança tão agressiva faz com que o comportamento do carro já não fique confortável para Piastri, por que Piastri não fala? Por favor, pessoal, me deixem na configuração tradicional, né, onde me sinto confortável. Talvez eu seja mais lento com essa configuração. O que eu quero dizer ficou para trás, se ficar, essa pode ser. Ou seja, eu vejo como esses dois cenários onde talvez, como você disse, era necessário arriscar um pouco mais Para sacrificar... a estabilidade do carro. Para poder alcançar Verstappen ou mantê-lo estável como estava, Verstappen evoluiu, bom, a Red Bull evolui, e para ficar no mesmo nível, tiveram que arriscar com algo um pouco mais agressivo que só o Nando consegue controlar. Essa é uma, e a outra é que não importa o que o Piastri queira, vamos dar ouvidos ao Norris e que o Piastri se adapte. Sim, e se ele não conseguir se adaptar, sim. E acabou. É o mesmo exemplo. Max Checo, sim. Foco total em Max. Checo relata dificuldades com o carro, mas não por falta de habilidade. Simplesmente é a mesma coisa. Você está dando todas as ferramentas para um estilo de pilotagem e indiretamente está sabotando o outro. Acho que essas duas são possíveis para mim. Não tem mais cenas. Não. Sim, não tem mais opções, né? Sim. Eu também não acho. Que tenha acontecido com ele. Não, eu não acredito nisso. Quer dizer, não acho que... Quer dizer, já houve casos, né? Acho que a pressão pelo título pode influenciar, mas não é o principal motivo da queda de desempenho de Piastri. Que ele cometa mais erros por causa da pressão, eu acredito. Que ele perca 1 ou 2 décimos para Norris. Acho que o Qatar vai esclarecer muitas dúvidas, pois combina bem com as características de Piastri. É um circuito de que ele gosta e onde a aderência é muito maior do que foi no México, no Brasil e em Las Vegas. Se neste grande prêmio a gente vira um Piastri mais forte, eu acho que com isso acabam as dúvidas de estão sabotando esse cara? Sim, porque seria ridículo continuarem sabotando ele. Desculpa, diziam que não sabotaram ele nas últimas 2 corridas. Não faria sentido sabotar agora? Já acaba com ele, cara. Não, mas é que talvez exista a possibilidade de dizer, bom, ok, agora o campeonato já ficou complicado. Agora qualquer um dos dois pode. Ou seja, talvez eles também precisem que o Piastri esteja competitivo, porque senão, se o Norris vacilar, então o Piastri teria a chance contra o Max. Bom, pode ser, mas te digo, eu sinto que eu acho... É um debate válido, não é absurdo. Já vimos no passado como há preferências por pilotos e como há mudanças de desempenho muito repentinas. Já temos, vamos ver, quantas pessoas não diziam não, que não estão fazendo nada com o Checo e que a culpa é do Checo e que ele não está pilotando bem. O que aconteceu?
Lawson Tsunoda já apareceu, como era antes. Agora as pessoas admitem, realmente acontecia. Não, e é que isso do Checo sempre foi assim, ou seja, desde sempre. Sempre soubemos que Verstappen é o dono e senhor da Red Bull. Sim, claro, mas Norris é como um Verstappen na McLaren. Você vê assim, quer dizer, claro, você vê assim, que tudo gira em torno de... Norris. Norris? Veja as estratégias feitas para ele. É que eu adoraria fazer, digo isso, agora não vai dar tempo, mas eu adoraria fazer uma contagem das regras da papaya, de quem mais se beneficiou, pois aqui... Colocamos aqui. Ou seja, este espaço vai ser para colocar recortes, imagens, porque é um espaço desperdiçado. A gente não sabe decorar o quarto, nem entende disso. Vamos ver, eu estou... Tentando me lembrar. Primeiro tivemos a regra da papaya do Canadá, não é? Desculpa, da Austrália. Disseram a Norris para não ultrapassar, pois aguardamos a transição para a pista seca. E ele disse, isso não me parece justo, mas eu aceito. Ou seja, foi uma papaya Norris, uma papaya rule a favor do Norris. Depois, qual veio? Foi a de Imola, não? Quando houve isso. Três muito marcadas e uma que quiseram esconder que já tinham feito besteira. E foi tipo, sim, já era. Ou... Tenho muito claro, a primeira, a da Austrália e a do Grande Prêmio da Itália em Monza, não é? De trocar as posições, sim. Precisamos verificar, pois não lembramos bem. Sim, também não. Sim. Também não. Mas eu lembro que, olha, o Twitter estava cheio de que porcaria é essa? Tipo, por que estão fazendo isso com Piastri? Por que estão fazendo isso com Piastri? Porque, tipo, realmente havia uma tendência clara para isso. Acho que já sei qual é. Quando ele quis ser um pouco mais agressivo na Áustria e disseram para ele, essa manobra foi muito no limite. Não faça isso de novo. Mais ou menos nessas palavras. Quer dizer, foi uma... Sim. Fica quieto. Quer dizer, não seja tão agressivo. Sim, acho que sim. Isso. Outra coisa que disseram a ele na Hungria, quando tinha assim uma estratégia inversa e pneus melhores que Norris, foi que estava livre para correr. Não lembra como corremos, avisando para ele não ir. Agressivo. Já, você concorda que na Hungria, como você vai passar se não for agressivo? Sim, exatamente. Então, isso já aconteceu? Quando falaram para Norris ter cuidado e não agir assim, sugerindo que a estratégia ruim seria dada a Piastri, ficou clara a tendência de apoio ao Norris. Pois é, há muito conflito de interesse. Mas veja, por quê? Você se lembra quando o Valtteri Bottas era representado por esse Toto Wolff? Quando alguém sequer mencionou conflito de interesses, porque literalmente ele era um piloto representado pelo Toto. Sim, mas você quer dizer que Hamilton era quem traria os títulos e já era tratado como escudeiro? Sim, quero dizer que ninguém em nenhum momento insinuou isso, nem quando ele foi contratado. Disseram, isso é conflito de interesses, não é seu. Piloto. Veja, sim, mas... E é... Um piloto lucrativo para ele? Sim. É diferente, pois ele ganhava mais da Mercedes do que do piloto que representava. Ainda assim é um conflito de interesses. Ou seja, Por exemplo, o Toto Wolff também tem ações na Aston Martin. Nunca vi alguém dizer, isso é conflito de interesses, pois ele tem ações com ele e com uma equipe rival. Ou seja, eu entendo o que as pessoas estão tentando dizer, mas... É ainda mais direto, sabe? Essa parte é mais complexa, porque uma coisa é você representar e outra coisa é ser sócio com sim de... Empresa dele? Que é diretamente com a empresa do piloto, né? E além disso, bom, já estamos vendo que tem certas coisas que realmente eram super questionáveis. Em relação ao Piastri. Tipo, olha, quando o Rio faz barulho, eu te digo... Não acredito nisso. Se fossem sabotar o Piastri, por que esperar até o fim da temporada? Para que fariam isso? Óbvio. Mas também não vão deixar ele em P10. Não, mas bem, Fazendo 2 ou 3 décimos mais lento, já não precisam. Você faz isso desde o começo da temporada. Ou seja, se tivessem, queriam ver quais possibilidades tinham. Continuam desenvolvendo o carro, precisam dos 2 carros rápidos, não? Ou seja, eu acho que se você tivesse o Norris como número 1 e quisesse sabotar o Piastri, mas que o sabotagem... É uma questão de semântica e preferência. Norris sabota Piastri porque o desenvolvimento é com Norris. Com o avanço da temporada, você prioriza um piloto e o outro acaba prejudicado, ficando com as sobras. Isso é sabotagem, pois você me sabota ao não me dar as mesmas ferramentas que meu companheiro. Mas se você tem, não vão tirar as portas. Quer dizer, os dois têm o mesmo carro, essencialmente? Bom. Exato. Não sabemos. O mesmo carro com o qual, quer dizer, a última atualização que a McLaren teve foi antes do Grande Prêmio de... Acho que foi Hungria, ou um desses grandes prêmios, e depois desse Grande Prêmio da Hungria. Norris ainda perdeu e por ritmo para Piastri 2 vezes na Bélgica e na Holanda. Então, desde que os carros não foram atualizados, Piastri já era capaz de vencê-lo? Então, não acho que tenha sido uma atualização de não sei. A atualização faz a suspensão traseira girar diferente. Por quê? Pode dar exemplo?
E essa atualização beneficia diretamente o estilo de pilotagem do Norris e afeta o do Piastri? Muita gente diz que a atualização na suspensão dianteira do Lando Norris é uma clara demonstração de favoritismo. E de fato, ou criaram uma suspensão para que o Norris se sentisse mais confortável, mas não obrigaram o Piastri a usá-la de primeira também. Com essa atualização, que colocaram desde o Grande Prêmio da Itália, desde o Grande Prêmio do Canadá, o Piastri foi capaz de vencê-lo. Então, o motivo pelo qual o Norris está mais rápido que o Piastri nessas últimas corridas não é essa suspensão, mas é... Não é só ele que é mais rápido que o Piastri, outros pilotos também são, ou a diferença é grande. Ok, que ele ganhasse e o Piastri garantisse o segundo ou terceiro lugar. Você pensa, beleza, tem essa diferença de habilidade, né? Que a diferença de habilidade você pode medir por 1 ou 2 décimos muitas vezes, mas é muita diferença. Para, como a gente via, um Piastri que dominava tanto. Mesmo com várias atualizações, a queda de desempenho dele é muito grande. Não sei, não parece natural para você, né? Também não acho natural. Além disso, já vimos favoritismo pelo Norris. Quer dizer, são várias peças que, se você juntar, pode pensar que realmente tem alguma coisa. Por isso que eu te falo, é um debate aberto sobre isso. Eu não acho isso absurdo. Pode ser que não, pode ser uma queda de desempenho, mas também pode ser que estejam meio que tirando a atenção dele. Mesma atenção, né? Chamo isso de sabotagem, pois talvez possam dizer isso. Sim, porque o problema é que... Colocar o pé para tropeçar, talvez nem tanto. Colocar o pé. Simplesmente eu já não te dou mais atenção. É que o problema é que muita gente, quer dizer, falam diretamente de sabotagem. E a primeira coisa que pensam é, estou tirando potência do carro. E Coisas assim, né? E também poderia ser, sabe? Ou, de repente, também pode ser, sabe o quê? Esse cara coloca diferente, não sei, coloca o mapa do motor. Qualquer coisa que afete, ele serve. Eles podem fazer o que quiserem, certo? Você é o principal. Você quer que um deles vença? Você não acha que ele pode mandar em um dos mecânicos e engenheiros dizendo, fique quieto, faça isso, coloque ou tire tal coisa? Eu Fiz uma enquete no Twitter para fins estatísticos perguntando, vocês acham que há sabotagem contra Piastri? Perguntei diretamente e dos cerca de 1.000 votos na enquete, 52% acredita em sabotagem. Você está Muito aberto. Não é uma conversa de... não é conspiranoico. só 10% ou 20%, sim. Não, uma minoria que acredita nisso. É uma grande maioria que acredita que estão sabotando Piastri. Mas Porque, olha, se você está vendo que é preto e fede, então é um gambá, cara. Ou seja, você está vendo que há favoritismo. Você está vendo que do nada ele ficou sem mãos, do nada, Norris dominava demais. Porque nem te conto, eles nem estavam parecidos, né? Piastri estava em quinto ou sexto disputando com Antonelli, Russell ou Ferraris, quando deveria lutar pelo pódio. Já foram várias corridas assim, né? Não foi só sim. E justo quando ele já tinha grande vantagem, Piastri. E aí surge toda a questão do Zac Brown como se fosse um castigo, tipo, por quê? Também internamente não sabemos como é a relação. Piastri está bem representado por quem era o companheiro do Vettel. Weber viveu isso diretamente, certo? Ele experienciou em primeira pessoa. A questão é que você também vê esse favoritismo, você vê. as conversas que o Weber tem. Na verdade, ele deu uma entrevista em que o Weber, assim como o Piastri disse, precisa reagir. Quer encontrar sua melhor versão, ou seja, uma de duas. Se houvesse nula preferência por Piastri ou o Weber estivesse indo muito mal, em que situação isso ocorreria? Sentido. Weber disse isso? Exatamente, ou seja, que ele não está fazendo um bom trabalho em saber pressionar para que deem as mesmas ferramentas para o Piastri. No caso de haver uma... Ele não disse isso ou ele disse isso? Não, ele não disse isso, falou diretamente. Não, porque isso pode fechar portas para ele. Ele não é bobo e não pode criticar diretamente. Como se Checo dissesse, esses caras não me dão atenção. Existem questões de confidencialidade, mas... A mesma coisa. Vamos ver. Você disse... Há pouco algo muito importante. Esta pode ser a única chance de Piastri ser campeão mundial. Não sabemos como a McLaren voltará. Você não arriscaria tudo? Você não faria tudo se fosse com ele? Sim e não. Porque aí fecham as portas para você na Fórmula 1, mas você... Fariam isso com Vettel, Verstappen, Hamilton ou Fernando Alonso? Eles ficariam quietinhos, ficariam assim? Ou levariam até as últimas consequências? Vimos isso com Fernando Alonso em 2007. Quando começaram as coisas estranhas com Hamilton, Fernando nunca se calou. Fernando Alonso é diferente. Sim, é isso. Mas é esse meu ponto. Você tem a chance ali. Não seria mais vocal ou enérgico, mas... Isso é porque é outra época e são outros contratos? Não sei. Veja, por exemplo, Checo já não disputava mais nada e provavelmente sabia que iria se aposentar. Teve que aguentar tudo, tudo. Aguentou tudo. Existem contratos? Se você fala demais, pode ter problemas e outros times não vão te querer por isso.
é difícil. Que sempre... Sem provas, isso é muito difícil. Sim. Como... Como você disse, é que meu carro é uma droga e o dele não. Aham, sim. Tipo, não tem como você pegar lá a telemetria, exigir que o... Mundo, criar um PowerPoint com motivos de por que não sou uma droga. Você entende? Não. Para encerrar, sua aposta de campeão do mundo, Max Verstappen? Max Verstappen vai ganhar. vai ganhar o campeonato. Sinto que Lando Norris, eu sim acho que Lando tem muita facilidade para ganhar. Acho que se os resultados do Qatar fizerem o título depender só do Max vencer, ele será campeão do mundo. Ou seja, se não depender dele, não acho que Norris fique nervoso. A ponto de errar tantas vezes, a ponto de abrir a porta para Verstappen. Mas se for uma corrida em ritmo puro, quem vence a corrida é o Max. Acho que agora tenho 70% de certeza que ele leva. Lando Norris, tudo vai depender do Qatar. Para mim, o título está no Qatar. Eu acho que vai haver uma queda de desempenho da McLaren, algo vai acontecer. Eles vão ficar nervosos como equipe, como pilotos. Verstappen, com a frieza que ele tem, talvez ele domine neste fim de semana. Norris comete um erro na corrida, fica em sexto, sétimo, uma bagunça, uma final, quem vencer leva o campeonato. Sim, olha, também isso, a gente gostaria de ver a verdade. Pelo espetáculo... Não, olha... Estou nesse barco desde 2004 e só vi a McLaren ser campeã de pilotos uma vez. Deixem-me ser mesquinho desta vez. Mas não? Você não preferia que eles fossem campeões de forma épica? Tranquilo, não quero que... Eles sejam campeões, cara. Cansei de todo fim de semana pensar como a McLaren vai estragar tudo. Já deu. Acontecer, hein? Vai acontecer, porque você já disse, já sabe que eles vão errar. Ou seja, você já está zicando, isso é o pior. Cara, o que você achou desse episódio? Ah, foi bom, foi legal, né? A conversa foi agradável. A ideia não é parecer grandes profissionais do automobilismo, só conversar, certo? Como faria com um amigo em restaurante, bar ou festa. Sim, os freaks falam de Fórmula Y. No fim, são opiniões, alguns concordam, outros discordam. Fanatismo também é ruim. Não é porque dizemos, quero que tal piloto vença ou que outro piloto vença, que significa que odiamos algum deles. Não. Desculpa. Nunca é assim, você só terá preferência por um ou outro. Acho, Bustler, que vamos encerrar essa conversa. Foi muito agradável e interessante. Obviamente, então dizemos a vocês, tentamos simplesmente dar nossas opiniões e compartilhá-las nessa pequena conversa que aproveitamos porque era o final da temporada. Mas se vocês gostariam que isso fosse algo que fizéssemos de forma mais regular, deixem nos comentários. Digam se gostariam que continuássemos com esse formato. Poderíamos fazer isso com mais frequência, né? Tentar profissionalizar um pouco mais, talvez transformar em um podcast ou algo assim, mas isso já vai depender do pessoal. Sim, vamos ver o que queremos fazer. É uma conversa entre dois amigos que assistem a Fórmula 1, que fazem seus comentários, que têm suas opiniões, ver quem de vocês compartilha algo com a gente. E além disso, somos pessoas que acompanham a Fórmula 1 há muitos anos, acho que pelo menos há mais de 15 anos. E temos muita experiência no que vimos e a paixão que temos por esse esporte é totalmente real. Agradeço às duas comunidades do seu canal e a quem conhece meu conteúdo. Para quem não me conhece, eu faço streams de Fórmula 1 e meu conteúdo é mais como streamer do que esse tipo de coisa offline. Agradeço a Skyline Racing por reservar esse espaço para nossa conversa. E sim, é mais do que profissionalizar. Não vamos trazer promotoras, não faremos isso. Não vamos trazer. Cara, esse era o plano. Não, já era. Já gastei todo o dinheiro. Com licença, boa noite, já estou indo. Gastei o dinheiro nos bonés aí. Você se despede, cara. Mas essa está assinada?